Bem-vindos a mais um podcast Histórias de Sucesso do Instituto JF. Hoje a gente está, pessoal, com a Ariel Camargo. Tudo bem, Ariel? Tudo sim, e você, Thaís? Tudo bem, tudo bem. Conta um pouco sua história pra gente, conta pro pessoal. A gente sempre começa com a pergunta de que ano você é, que ano você se formou, porque, né, cada pessoa, dependendo do ano que começa, tem uma história um pouquinho diferente. Que ano que você começou na escola? Então, eu sou da turma de 2015, comecei em 2010, me formei no ano de 2015, então a minha turma é a turma do teste, né? A turma que pegou o começo de tudo, pioneira total. Então, no começo não tinha nem refeitório, a gente comia na marmita ainda, quando a gente entrou na escola. Ah, é? Total, não tinha o sistema de nutrição que a gente tem hoje, que os alunos se alimentam, com o que a nutricionista traz. Olha, essa história eu acho que as pessoas não sabem. Tá vendo? Então a gente comia aí várias coisas dentro da escola. Era um modelo bem diferente, as aulas eram muito diferentes. Então, quando a gente entrou, ainda tinha um modelo muito para vestibular, de passar no vestibular. A gente começou, nem era tendo aula de vários negócios, né? A gente, como tem hoje em dia, que é marketing, logística, direito tributário, a gente começou tendo aula de empreendedorismo, que era pra gente virar empreendedor. Então, era o foco na liderança, mas na liderança de um empreendedor. Então, vamos lá para o começo dessa história. Toda história tem um começo, né? E a gente faz a marcação. Como você ficou sabendo da escola, do projeto, sua família? Então, eu moro aqui ao redor da escola. Meu pai, na época, fazia EJA. E ele falava para todos os professores dele que ele tinha uma filha que era super inteligente. Então, na época que eu estava na escola pública, eu era capitã do time de xadrez e fazia Olimpíadas de Matemática. Então, era daquelas pessoas que já gostava de me enturmar, já gostava de estudar, de estar em algum grupo. E aí, meu pai falava isso para todos os professores. Aí, um dos professores dele ficou sabendo da Germinari, que abria aqui, e virou e falou: Tadeu, você não tem uma filha que você falou que é super inteligente, por que você não leva para fazer a prova lá? Aí ele ficou super empolgado, né? Porque da vida que ele teve, da vida que ele viveu, ele virou e falou: putz, vai ser a melhor oportunidade da vida da minha filha, eu preciso escrever. Vou tirar uma fotografia desse momento. Então, quando você fala da vida que ele teve, da vida que, né, seu pai passou, o que você está querendo dizer? São realidades muito diferentes, né? Querendo ou não, quando eu entrei na Germinari, dentro da história que eu vivi na minha casa, né? O mindset que eu tinha lá e o que eu tive depois que eu entrei na escola, que a gente fica em período integral, é uma vivência muito diferente. Então, igual eu falei, meu pai estava no EJA. Ele já tinha aí 48 anos nessa época, não sei exatamente a idade. Ou seja, ele não tinha o ensino médio completo, ele estava terminando o ensino médio depois de adulto e ele descobriu lá. E ele sempre quis que os filhos dele tivessem muito estudo, né? Que ele virou e falou: putz, eu não consegui ter ao longo da minha história e eu quero que os meus filhos consigam ter o que eu não tive. Tanto que ele que sempre trouxe essas coisas para nossa vida. Por exemplo, o xadrez. Ele que trouxe um livro de xadrez, ele não sabia jogar xadrez. Ele comprou um livro e falou: nossa, isso aqui é coisa de gente inteligente, porque você não aprende xadrez. Aí ele não conseguia ensinar, mas ele aprendeu um pouco, né? E aí no final a gente leu o livro, eu e meu irmão, a gente leu o livro e a gente já tava ganhando dele em tudo, sabe? E ele sempre gostou disso, trazer conhecimento, porque ele sempre acreditou que conhecimento era o que traria sucesso para nossa vida. E você estudava numa escola aqui perto, é isso? Isso, eu estudava no Ferraz de Campos. É uma escola pública aqui do bairro. E primeiro ano, como que foi a adaptação? O que você esperava da escola, primeiro impacto? O primeiro ano da Germinari, na verdade, o primeiro dia da Germinari já foi um choque. Por quê? Meus pais, desde a prova eu acho que foi um choque. Eu fiz a prova com várias amigas da escola na época. E minhas amigas não passaram. Só eu passei. E aí eu já cheguei na minha mãe chorando, falando: mãe, eu não quero ir, porque só eu passei, eu não vou ter ninguém. Vou ir sem nenhum conhecido, e aí o que vai ser de mim? Já estava acostumada, você é criança, tá acostumada, né? Tem seus amigos da escola. E aí, nenhuma amiga próxima minha passou. Tiveram duas conhecidas minhas que estudavam na mesma escola que passaram. E aí minha mãe virou e falou: Ariel, vai, a vida é assim mesmo, as coisas mudam, as coisas passam, e é uma oportunidade para você. E nessa, né, eles nem me contaram que a escola era integral. Eles não contaram, eles deixaram primeiro eu vir. E aí depois que eu passei em tudo, e minha mãe me convenceu a vir para a escola, mesmo ninguém tendo passado comigo, chegou no primeiro dia aqui, eu sentei, aí a gente ficou até tarde. Até às 5. A gente entrava às 7 e saía às 5.
E aí eu cheguei em casa e virei e falei, mãe, é muitas horas. E agora, o que eu vou fazer? E na época que eu entrei, de manhã eram as aulas e à tarde a gente tinha as atividades mais dinâmicas. Que aulas de empreendedorismo era à tarde, as aulas de educação física eram à tarde, né? Porque eu entrei tinha teatro, robótica. Então tinham muitas outras aulas dinâmicas e o dia, assim, era maravilhoso. Eu adorava passar horas e horas e horas e horas na escola. E teve alguma coisa, assim, que nessa adaptação te chamou a atenção? Teve. Eu acho que foi a mais difícil. Porque quando a gente entrou, misturava muitas classes sociais. Então, na minha turma, que eles não olhavam, não era instituto, né? Era escola germinária na época. Então, entrou, mas não tinha uma regra de quem veio de escola pública, de quem veio de escola particular, era quem tirasse mais nota. Então, de escola pública na minha turma, tinha menos pessoas. E tinha pessoas na minha turma que tinham muito dinheiro. E como que foi isso? Era uma realidade totalmente diferente. Quando eu entrei, eu nem tinha celular e tinha gente que já tinha iPhone. E aí você começa a se enturmar e você começa a ter desejos, né, que o capitalismo traz, que você vira e fala, putz, eu quero ter, e agora? O que eu vou fazer? Minha mãe não tem condições de comprar. E aí você começa a viver com uma realidade muito distante da sua, né? Ou até amigas que têm uma super casa e você que mora numa casa mais simples. Então, misturava muito classe social na minha época. E foi positivo isso, esse ponto pra você? Eu acho que foi super positivo, porque quando você desassocia a classe social, traz crianças, né? Porque crianças não têm preconceito. Traz crianças para um grupo, elas crescem juntos. Elas crescem juntas, né? Então, esquece os preconceitos ao redor. A gente passava 10 horas aqui. Então, a gente era amigo, não importa o que era a vida fora daquilo. Entendeu? Então, dentro da escola, estava sempre tudo muito bem. Entendi. E uma curiosidade aqui, você acha que quem chegou mais longe, hoje, pelo que você vê, independe da classe social ou tem alguma relação? Independe total da classe social. Total, assim. Não tem a ver de onde você veio. Tem a ver para onde você quer ir e o quanto você quer isso. E o gostar daquilo que você faz. E aí, tá, passou a fase inicial, a primeira adaptação, conta um pouco como foi essa jornada. No começo, a minha turma, ela era muito focada em vestibular. Então, a gente tinha professores de mercado que cobravam muito o vestibular. E o cobrar muito o vestibular, apesar da gente estar aqui 10 horas, a gente ainda tinha que levar muita coisa para casa. Então, você tinha que estudar muito em casa, levar muita coisa para casa. A média era 7, as notas eram difíceis. Eu tive muita, mas muita dificuldade com inglês. Porque aí eu acho que a classe social dá, sim, uma desnivelada. Porque quando a gente entrou no 7º, eu tinha criança que já era fluente e tinha eu que estava aprendendo o verbo to be na escola. Então, acho que quem veio de escola pública e não teve acesso ao inglês, teve muita dificuldade com inglês. Então, no começo, essa foi a adaptação que mais me chocou. Porque você cria essa rotina de estudar, você cria essa rotina de estar fazendo alguma coisa que quando você para, você pira. No começo, quando eu parei, quando eu me formei na escola, eu não vim trabalhar direto. Porque eu passei em engenharia e eu virei e falei, putz, será que eu não vou conseguir trabalhar e estudar? Aí eu virei e falei, vou só estudar por enquanto. Pirei. Se formou e do ensino médio foi só estudar? Eu fui só estudar. Eu fiquei, acho que uns 8 meses só estudando. Porque eu consegui bolsa numa faculdade. Muitos da minha turma fizeram isso, né? Tem muitos de faculdade federal, de pública na minha turma, ou pessoas que acabaram não entrando no negócio. Onde você estudou? Eu estudei na Embi Morumbi. Eu consegui bolsa na Embi Morumbi. Eu cheguei a passar na federal, só que eu não consegui ir pra federal porque minha mãe ia ter que me bancar no interior. Aí eu falei, não vai dar pra ir pra federal. Você falou aqui do seu pai, da sua mãe e da influência deles. Sim. Me fala um pouco de família. O que significa família pra você, a influência que eles tiveram nessa sua jornada. Vamos falar um pouquinho deles. Sim. Eu acredito muito na base familiar, na construção dos valores. Então, considerando que eu já entrei na Germinari com 10, 11 anos, não lembro direito a idade, tudo que eu fui criada de valores já tinha sido formado. Então, a parte de crenças e a parte do que eu acreditava e quem sou eu como pessoa já tinha sido criada. Então, não tem como você descartar a base familiar.
o ter uma família estruturada é o que também me trouxe até onde eu estou agora. Então, os valores de casa é algo que eu sempre vou levar para a vida. Então, além dos valores da empresa, eu tenho valores em casa, assim, muito fortes. Legal. Estágio, trabalho. Começou a estagiar naquela época? Naquela época, a gente não fazia estágio todos os anos, eu comecei a estagiar só no terceiro ano. No terceiro ano do ensino médio, que era o ano do vestibular também. E já que naquela época a escola ainda era muito para vestibular, todo mundo pirou. Como que eu vou trabalhar e passar no vestibular? Não tem como. Ainda mais que na minha turma muita gente passou na pública. A gente não tem como fazer prova e passar no vestibular. Aí eu lembro que no nosso último ano, ao invés de ser prova física mesmo, era como se fosse simulados do vestibular. Então, ao invés de estudar para prova, eu já estudava para passar no vestibular. E aí a gente conseguiu estudar para o vestibular e também trabalhar. Mas a gente tinha um estágio bem curto, a gente trabalhava só uma vez na semana como vendedor externo da Flora. Era muito diferente o modelo. Mas você conseguiu tirar proveito mesmo, que era uma vez por semana? O que foi esse ano aí de estágio? Não, a gente tirou muito proveito, porque aí é quando você começa a fazer, ainda mais que a gente estava no terceiro ano, você começa a fazer aquela transição de o estudante para o trabalhador. A vida adulta está chegando, você precisa aprender a fazer isso. E é claro que apesar da gente ter feito o estágio só no terceiro ano, ao longo dos nossos anos e das nossas aulas de empreendedorismo, a gente fez muito projeto para a empresa. Então a minha turma ela fez o programa de trainee de 2015 da JBS, que a gente concorreu com uma agência, por sinal. Era uma sala versus a outra versus uma agência e a gente teve que criar uma empresa. Então não era nada fixo CLT ou estágio, né, de carteira, mas a gente fazia muitas atividades extracurriculares dentro da escola que nos associavam ao negócio. E aí, você estava contando, então, aí você começou a faculdade, ficou lá uns 8 meses, e aí tentou uma oportunidade aqui. O que surgiu de oportunidade? Para onde você foi? Eu comecei fazendo uma entrevista de estágio, porque no começo eu queria ir para a área financeira, porque eu sempre fui de exatas. Eu comecei fazendo uma entrevista de estágio na Vigor, que era para a área financeira. Só que a Vigor ficava na região do Brás, que eu me lembro. E um pouco tempo depois também foi vendido parte da empresa, e aí até não seria legal se tivesse ido para a Vigor. Aí eu lembro que eu fiz a entrevista, demorei para ter o retorno, e junto eu fiz uma outra entrevista. Que aí essa minha amiga que trabalhava no recrutamento, ele já conhecia o gestor da área, que era o Marcelo Mauro, que ele é diretor comercial lá na Swift. Ela virou e falou: Ariel, você vai se dar super bem com ele. Ele vai te adorar. Vocês são uma cara do outro, vocês vão se dar super bem. Aí, beleza. Eu vim pra cá e fiz a entrevista direto com ele. Bateu. Comercial. Bateu. Na hora que a gente conversou, já deu pra ver que tinha dado certo. E aí, você foi pra fazer o quê com ele? Eu fui pra área comercial. Eu comecei na parte de planograma, né? Então, inicialmente, eu fui contratada para fazer planograma e análises comerciais. É como se fosse a parte de inteligência comercial. Então, estratégia de venda, KPIs, margem, crescimento da venda de algum produto, como fazer dinâmicas comerciais para incrementarem a venda de algum item. E o comercial tem interface com muitas áreas, né? Que é a parte de abastecimento, de compra, prospecção de fornecedor. Então, quando eu entrei no comercial, já que a Swift era menor, né? Há 7 anos atrás, quase, a Swift era menor, então a área comercial e o cargo do comercial fazia muitas atividades. Desenvolvia o produto, que aí entra um pouco da parte de P&D também, até de fórmula, de falar de fórmula com o fornecedor. Então, já que era pequeno, eu tô falando que são várias áreas, né? Era como se a gente fizesse várias áreas, porque às vezes dentro da indústria, o P&D fica dentro da qualidade. Quando eu entrei na Swift, o P&D ficava dentro do comercial. Então, era desde o desenvolvimento do produto até o pricing. Então, a gente tinha que falar com o fornecedor, falar de preço, negociar margem, falar com o fiscal de imposto e ainda falar com o cliente de produto, porque a gente que passava essa estratégia de qual produto que a gente quer fazer uma dinâmica para o marketing. E monitorar a performance. Você fala, putz, esse projeto é um projeto que eu liderei de cabo a rabo, é o que eu mais me orgulho do resultado, é o que eu mais aprendi. De todos esses anos, apesar de ter trabalhado em várias áreas, o que era meu, 100% meu,
era planograma. Então, não sei se todo mundo sabe o que é planograma. Provavelmente os alunos saibam, porque eles sofreram com isso quando eles trabalharam em loja. Mas o planograma, ele é o que define onde vai ficar cada produto na loja dentro da estratégia do negócio. Que aí vai garantir um aumento de massa de margem, vai garantir um aumento de venda, vai garantir a elasticidade de um produto, porque você vai entender o que você quer vender, né? Qual que é o mix que eu quero vender dentro do negócio. Isso aí sempre foi 100% meu, e todo mundo até hoje fica chocado. Putz, como a Ariel fazia tudo isso? Porque a gente começou, quando eu entrei, 70, 80 lojas. Aí quando eu saí de planograma, 600 lojas, ninguém mais sabe como fazer. Tipo, como que eu vou fazer o layout loja a loja? Como que a gente mantém esse padrão de loja a loja, produto a produto? Então, é complicado. E a gente, por ser pequeno, a gente nunca comprou um sistema, né? Era tudo feito no Excel. Que legal. Experiência bem legal. É. E aí, ano passado, você saiu dessa área, então? Saí. Ano passado eu saí dessa área. Já tinha me oferecido algumas outras vezes para ser distrital, que é gerente de operações na Swift, e eu não aceitei. Mas é aquilo que eu falei, eu acho que cada coisa tem o seu tempo. Eu acho que eu não tinha maturidade o suficiente para ter aceitado aquele cargo naquela época. E hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu vejo muito propósito nesse trabalho. Por que você não tinha maturidade? Por conta de gestão de pessoas, eu era uma pessoa muito de resultado. Igual eu falei, eu era comercial e eu entendia muito de resultado do negócio. E talvez por ser muito de resultado e ainda ser muito nova, talvez eu não tivesse essa maturidade de tato humano, desse tato com a pessoa. E talvez pudesse ter até sido ruim para mim naquela época. Hoje em dia, eu me conectei muito mais com as pessoas, eu vejo muito mais propósito em gestão, eu vejo muito mais propósito em impactar a vida das pessoas positivamente. Eu acho que talvez, se eu fosse antes, eu iria com os 2 pés na porta, muito resultado, sabe? E talvez eu desse resultado, mas... A que custo? A que custo? Então, você foi para gerência distrital. Aí eu fui para gerente distrital de operações dentro da Swift. Aí agora eu tô cuidando de uma operação de 19 lojas. Eu não lembro exatamente quantos funcionários eu tenho. Em média, 5 funcionários por loja. Tô com 19 lojas, deve estar aí de 80 a 100 funcionários. Tem algum foco? É São Paulo? É Store in Store? Eu tô com... Tem loja no varejo, tem box, que eram as antigas vans, né? E tem loja física. Então, tem vários canais aí de venda. Tem vários canais de venda. É no interior de São Paulo. Eu não peguei a região de São Paulo, eu peguei a região do interior. Então, eu cuido de Jundiaí. Eu moro em São Paulo, só que é um interior perto. Então, eu peguei Jundiaí, Valinhos, Vinhedo. A mais longe é Bragança Paulista, que dá 1h50 de carro. Quantos anos você tem? 25. 2 últimos pontos. Futuro. O que você espera do futuro? Que voo que você almeja alcançar no futuro? Eu gosto de viver a minha verdade. Então, putz, não tô pensando em pegar o lugar de ninguém, estar no lugar de ninguém. Eu quero criar a minha própria história de sucesso, sabe? Eu quero ser o meu melhor e ver até onde o meu melhor chega. Eu não quero ser o melhor de alguém, ou eu não tenho nenhuma biografia para me inspirar. Eu diria que eu me inspiro na minha própria verdade, e quando você encontra o seu caminho, onde você consegue ser você mesmo, tudo dá certo. E você começa a deslanchar. Quando você consegue ser quem você quer ser. Então, vamos terminar com as 4 palavras, né, no ciclo que a gente fala aqui no Instituto, e eu quero saber o que significa para você. E o que significou na sua jornada, tá? Então, eu vou te falar uma palavra, e aí você me fala o que significa. Conhecimento. Eu diria que o conhecimento nessa jornada foi todas essas mudanças que eu vivi ao longo da minha vida que me tornaram quem eu sou hoje, sabe? O conhecimento de evolução mesmo, evolução de mentalidade. Trabalho. Fazer o que gosta e ser feliz. Isso é trabalho. Se você não tá feliz, se aquilo te adoece, você não tá no lugar certo. Prosperidade. Pra mim, isso que é prosperidade. A prosperidade é um ponto de abundância, sabe? A saúde, putz, eu tenho muita saúde. A saúde é abundante em mim. Eu não preciso me preocupar. Eu sou saudável. E felicidade? A felicidade pra minha vida. O viver é muito feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz com tudo que eu faço. Você considera que a sua história é uma história de sucesso? Eu considero a minha história uma história de sucesso. E assim, um ponto interessante. Que característica sua
Ou que fator determinante que você acha que levou a sua vida e a sua jornada a ser uma história de sucesso? Ser quem você é. É aquilo que eu falei. Eu não tô me espelhando em ninguém. Eu tô sendo eu mesma. Você tem que ser tão genuíno a um ponto de você ser o sucesso. É natural. É natural. Você tem que ser você mesmo em todos os ambientes que você vive. Você chegou, sentou e teve que sentar diferente, chegou, falou e teve que falar diferente, isso não é sucesso. Legal, Ariel. Obrigada. Obrigada por compartilhar essa história com a gente. Uma história muito interessante e genuína, né? Boa! E, pessoal, então a gente fica por aqui com a história da Ariel Camargo. Vejo vocês, então, nos próximos episódios. Até mais!